Oi, gente, bom dia. Como vocês estão? Na aula de hoje, a gente vai estar dando continuidade ao capítulo 3 de Geografia, do livro de Geografia, onde nós começamos falando sobre capitalismo. Hoje, nós vamos falar sobre outra ideologia totalmente contrária ao capitalismo, que é o socialismo. E a gente vai estar falando sobre os tipos de socialismo. Eu vou estar focando em dois, porque eu acho os mais importantes, né? O que mais se fala. Pois bem, o socialismo ele vai surgir na Europa, ali na Revolução Industrial. No momento em que os trabalhadores eles estão saindo dessa área rural para a área urbana, atrás de trabalhos. O problema, né, começa a surgir quando esses trabalhadores chegam nessa área urbana, né, para trabalhar nessas fábricas. Eles começam a trabalhar numa jornada exaustivas, né, ultrapassando 12 horas. Mulheres e crianças estão trabalhando, recebendo um valor muito inferior ao trabalho que realmente elas exerciam, inclusive inferior aos homens. Então, para o patrão, ele preferia empregar mulheres e crianças ao empregar homens, porque ele poderia pagar menos para essas pessoas, né? Os trabalhadores não tinham nenhum sindicato, nada disso, não tinha remuneração das férias, não tinha. Eles trabalhavam em lugares assim, insalubres, né? Precários. Então, os trabalhadores começam a perceber isso e perceber que quem está realmente lucrando com esse trabalho não são eles. Inclusive, até a própria fonte de renda, a renda básica, para eles estavam precária. Quem está lucrando de verdade com isso são os burgueses, os donos do meio de produção, os donos das ferramentas, né? E a partir desse momento em que os trabalhadores começam a se questionar e ver que aquilo não tá certo, e aí eles começam a pensar ideologias, e essa ideologia é o socialismo. O primeiro socialismo vai ser o socialismo utópico. Esse socialismo, ele o pensamento dele é ideal, justo, igualitário para a sociedade, né? As pessoas elas seriam iguais nesse socialismo utópico. O problema desse socialismo utópico, por isso que ele leva esse nome, é porque os pensadores eles não fizeram um projeto objetivo para colocar em prática essa sociedade. Então ficou muito mais assim na teoria do que na prática. Eles não conseguiram colocar em prática de verdade esse socialismo. Daí vai existir um outro socialismo, que é o socialismo científico. Esse socialismo científico ele vai ser pensado por Karl Marx, muito conhecido, certo? E ele vai escrever um livro, que inclusive é um livro muito discutido até hoje, muito conhecido, que é o Manifesto do Partido Comunista, de 1848. E até hoje muitas pessoas ainda falam muito sobre esse livro. O socialismo científico ele vai falar o quê? Ele vai dizer que os trabalhadores do mundo todo eles precisam se unir para lutar contra o seu opressor, que é justamente o burguês, que é justamente o patrão, né? Que é o que a gente vai chamar de luta de classes. O proletariado contra o burguês, o patrão, que é o que detém os meios de produção, certo? Um outro ponto também muito importante vai ser o fim da propriedade privada. Todos os bens públicos, eles vão ser estatizados. Todos os bens públicos, né? Fazenda, empresas, escolas, bancos, tudo isso vai ser estatizado, tudo isso vai pertencer ao Estado, tudo isso vai ser bem público, certo? Um outro ponto vai ser a mais-valia. O que é a mais-valia? Se você pensar, por exemplo, quando um carro está sendo produzido, a pessoa que produz aquele carro, certo? Que monta aquele carro, provavelmente, e aquele carro vale 70 mil, provavelmente a renda mensal dessa pessoa, ela não é 70 mil, é bem inferior a isso. Então, a mais-valia, ela vai estar justamente falando sobre que o trabalhador, ele vai ter uma remuneração inferior, certo? Ao que ele produz diariamente.
certo? Então, quem está ganhando com esses produtos não são os trabalhadores que estão ali, né, produzindo aquilo diariamente, são os burgueses. Então, ele defende a mais-valia para que os trabalhadores ganhem por aquilo que eles produzem, certo? E outra questão muito fundamental para o socialismo científico é a ausência da luta de classes. O momento em que eles fazem a luta de classe, burgueses versus trabalhadores, operários, proletariados, eles vão chegar a um consenso, né? Então vai ter ausência dessa luta de classes. Então não vai ter mais classes sociais, porque todos os trabalhadores, eles vão estar ali de forma horizontal, certo? A partir disso vai nascer o que a gente chama de ditadura do proletariado. Como assim? Ditadura do trabalhador? Mas ditadura não é ruim. Nesse caso, certo? Quando a gente fala de ditadura do proletariado, a gente está falando num contexto em que todos os trabalhadores, eles vão ser iguais, todos os trabalhadores vão ter poder. Então, a ditadura nesse caso, ele não seria ruim, certo? Não é igual à ditadura dos militares, onde os militares, eles olhavam, né, de forma subjugando a população. Nesse caso da ditadura do proletariado, não seria ruim para o socialismo científico, porque os trabalhadores, todos eles seriam iguais e teriam poder, então não teria problema em ter uma ditadura do proletariado, certo? Karl Marx também dizia que o socialismo, ele é uma etapa, assim como o capitalismo é uma etapa, o socialismo também seria uma etapa para a gente chegar ao comunismo. O comunismo é o momento em que a gente não vai mais precisar do Estado, não vai mais precisar do governo, porque finalmente todos os trabalhadores, né, eles seriam verdadeiramente iguais, teriam todos poder e a gente poderia viver plenamente no comunismo, certo? O capitalismo, vocês já sabem que ele funciona, né? Funciona até hoje, né? A gente vive o capitalismo no mundo. O socialismo, ele também, o primeiro lugar que conseguiu implementar o socialismo foi o que a gente chama de Comuna de Paris, que vai ser lá na França, só que ela vai durar 72 dias, certo? Depois ela vai ser derrotada. E a outra mais conhecida, Revolução Russa, em 1917, que é cheio de controvérsias, enfim. Pois bem, na próxima aula a gente vai estar falando sobre aonde chegou essas duas ideologias totalmente inversas, né? Onde que vai levar essas duas ideologias, certo? Que é o que a gente chama de Guerra Fria. Aí na próxima aula a gente vai estar falando sobre isso, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até a próxima aula.